pessoal, tudo bem? Eu sou o Juan Nossi. Hoje eu estou aqui com o Renan, com o Samuel, e esse é o episódio número 2 da Catedral Cast. Salve galera, Renan falando aqui, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês mais uma vez e vamos lá. Fala pessoal, que bom estar aqui com vocês mais uma vez, Samuel aqui. Espero que vocês sejam bastante edificados com tudo que a gente vai falar aqui. Hoje a gente vai conversar um pouco mais sobre identidade, né? O Renan no episódio anterior terminou falando sobre a diferença da identidade de um carro, né, em relação ao seu propósito. E eu acho que em cima desse gancho, daquilo que o Renan trouxe ali, dessa reflexão, né, o carro de corrida, o carro do asfalto, acho que a gente pode avançar a partir disso. Renan, como é que você contribui mais pra gente aí nesse lance da identidade? Eu vou tentar ilustrar. Certa vez eu tava com minha, na época, noiva, namorada, eu tava pra pedir ela em casamento, a gente tava procurando um campo de girassol. Marissa? A Marissa, minha esposa. Achei que era hoje. outro. Aí você me complica. Marissa, escuta pra ver se é você mesmo, hein? Veja caso. E aí a gente tava ali tentando achar e tal. E aí eu comecei a usar do meu carro como se ele fosse um Jeep, subindo em uns barrancos, até que no momento ele ficou preso. E como ele é um carro baixo, bateu na sola ali do carro e o carro nem pra frente nem pra trás. Nossa. E ali eu tive esse insight, eu falei assim, caramba, o meu carro não foi feito pro campo. Então não posso cobrar dele aquilo que um carro de campo foi feito para fazer, como também não posso exigir de um carro de campo aquilo que um carro urbano foi feito para fazer. Então a gente precisa identificar, caramba, qual que é o meu propósito, qual que é a minha identidade? Será que eu sou uma garrafinha, uma squeeze que é para uma bebida gelada? Será que eu tenho uma alça para bebida quente? Qual é a chama que existe dentro de mim? Qual é a minha identidade? Eu, por exemplo, identifiquei isso olhando para a nova geração. Falei assim, caramba, cara, Deus precisa fazer alguma coisa. Como que eu posso contribuir? E aí se deu o meu chamado. Em cima disso, dessa ilustração do carro também, eu já ouvi uma ilustração sobre o leão e os cachorros, né? Sim. Então estão todos numa mesma linha e os cachorros querem postar a corrida com o leão. E aí os cachorros estão lá prontos para começar a correr e o leão tá dormindo. Por quê? Porque o leão não precisa provar nada para ninguém. Ele sabe que ele corre mais rápido, ele sabe que ele é mais forte. Então ele não precisa se submeter a certas competições. Por quê? Porque tá muito claro a sua identidade. Então entender qual é a sua identidade é libertador. Porque você não se compara, você não compete, você não precisa tentar se impor para ninguém. Por quê? Porque você sabe quem você é. Então, a gente já parte no início agora do podcast desse princípio. Entender a sua identidade é algo libertador. E vamos cortar aqui a comparação, porque a comparação, ela sempre vai humilhar um dos dois lados. Sempre. Então, por exemplo, se o leão, ele resolve ali competir, primeiro que vai estar se humilhando por submeter isso. Mas depois ele vai humilhar os cachorros por correr mais rápido. Então a comparação ela não tem que ser feita, a comparação ela sempre vai humilhar um dos dois lados. Cara, eu sou eu, você é você. Eu acho que nada melhor, assim, é clichê que fala mesmo, né? É clichê, mas eu acho que nada melhor do que a gente perguntar pro nosso Criador. Então, se antes de toda e qualquer criação existe um propósito, nada mais inteligente do que você levantar os seus olhos ao Criador e falar assim, o que o senhor estava pensando quando deu palavras de ordens para que eu viesse a existência? O que estava no seu coração quando o Senhor decidiu me criar? Porque, por exemplo, eu sou muito empreendedor e eu fico o tempo todo pensando em criar, né? Em criar coisas novas, negócios novos. E aí, a primeira coisa que eu penso é no propósito. Cara, mas eu vou criar isso para quê? Para resolver qual problema no mundo? Então eu penso que é mais ou menos assim, Deus olhou para a humanidade e pensou assim, cara, na década de 90... né, nos anos 2000 ali vai ter um problema na humanidade, vai acontecer uma coisa e eu preciso criar alguém que pense dessa forma, que haja dessa forma para ser responsável por isso. Então vou criar o Juan. O Juan vai ter essa maneira de pensar, vai nascer nessa família, vai receber esse contexto para que ele possa chegar lá então e fazer o que eu queria que ele fizesse. Então em cima disso a gente pode pensar duas coisas, que a identidade ela tem a ver primeiro com uma filiação e depois ela tem a ver com um propósito, né? O que vocês acham, tanto da filiação quanto do propósito? Eu acho isso muito interessante que você falou, porque eu comecei a entender o porquê eu estava aqui a partir dessa reflexão. A gente nem comentou sobre isso, gente, mas foi muito interessante porque... Aqui na PIB. Aqui você fala PIB. Ou BH. Você começou a entender o quê? O meu propósito, a minha identidade, a partir disso que você falou. Entendi. Né? Eu gosto muito de rock e música antiga.
E por muito tempo eu ficava pensando, cara, por que eu não nasci nos anos 80? Por que eu não nasci nos anos 70, lá nos Estados Unidos, para viver aquela realidade? Porque eu gosto daquela cultura, eu gosto daquilo. E eu já me questionei muitas vezes, por que eu não nasci naquele tempo e naquele contexto? E Deus foi ministrando no meu coração essas coisas, e você falando assim, foi muito interessante, porque eu fiquei pensando, realmente, se eu estou aqui hoje é porque existem realidades aqui que precisam daquilo que eu faço e daquilo que eu sou. Se existem situações, eu diria em vários aspectos, seja político, seja social, seja espiritual, toda a realidade que me envolve hoje, eu entendo que se eu estou aqui é porque eu preciso exercer a minha influência nisso aqui. Eu preciso de alguma forma ser resposta para isso aqui. Eu preciso de alguma forma ser alguém que vai direcionar as pessoas na realidade atual, entende? Então quando eu comecei a entender isso aí, eu falei, cara, que bacana. Que bacana, essas situações que me cercam, elas estão me forjando para algum tipo de realidade. Essas situações que eu vivo estão me moldando para alguma coisa. E interessante porque hoje eu já vejo isso. Eu vejo, por exemplo, quando eu vim para a PIB, eu ficava pensando, mano, o que eu vou fazer lá? Eu gostei muito da igreja, mas eu quero ajudar de alguma forma. E a maneira como eu pude ajudar naquele momento, lá no meados de 2018, foi em algumas situações financeiras aqui da igreja. Mas isso só foi possível porque lá atrás, há muito tempo, eu comecei a trabalhar em contabilidade. E eu lembro do meu patrão falando assim, mano, você toca guitarra, por que você está fazendo aqui? Eu falei, mano, eu não sei, eu simplesmente estou aqui e gosto. Né? E quem diria que tempos depois eu pude exercer isso aqui? Quem diria que tempos Nada depois... é um acidente. Nada é um acidente, entende? Então, a nossa identidade, eu acho que a gente pode perceber ela dessa forma. Né? A partir daquilo que você percebe que Deus está te direcionando, a partir do caminho que a sua vida Me parece que a gente vai sendo moldado para a identidade do que Deus quer. Exatamente. Né? Porque a gente entende que Deus tinha um sonho, mas o pecado transformou e deturpou esse sonho. Então Deus nos fez para viver algo maravilhoso, mas o pecado, a maldade do homem destruiu isso tudo. Então eu tenho para mim que a partir desse reencontro com Cristo, a gente vai sendo remodelado para voltar a viver o que Deus sonhou. Sim. Então quando a gente olha para a história de Moisés mesmo, ele foi, entre aspas, né, abandonado pela mãe dele, porque naquele tempo tinha um decreto que todo recém-nascido menino tinha que morrer. Sim. A mãe dele tentando salvar faz o quê? Joga no rio. Coloca ele no rio, né? Joga é muito forte. Coloca a mãe lançando no rio. Coloca ele dentro de um cesto, coloca ele no rio para que ele pudesse descer ao rio e ser encontrado por alguém que pudesse salvá-lo daquela condição. Então você imagina aquela criança descendo no rio, esgoelando, porque hoje um neném no bebê conforto que vai tremendo, balançando num ambiente confortável. Se ele chora, imagina um menino no rio, esgoelando, tanto é que uma das filhas de Faraó escuta um barulho, ela vai olhar o que é, tem uma criança no cesto, ela decide adotar aquele menino. Aquele menino, ele cresce ali na cultura dos egípcios e ao mesmo tempo ele também cresce na cultura dos hebreus, porque naquele tempo não tinha NAN, pitamil, leite de soja, nada disso, era só a mãe mesmo materna que amamentava a criança. Aí essa filha de Faraó tem que fazer o quê? Encontrar alguém que encontrar, e aí ela vai e encontra assim, né, por coincidências e aspas, né? A própria mãe do menino, e ele cresce com duas culturas. Ele cresce com a cultura dos hebreus e dos egípcios. Com os egípcios, Moisés recebe a melhor educação que existia naquele tempo. É como se o menino estudasse nos Estados Unidos, por exemplo. Ele recebe o melhor treinamento de guerra, o melhor treinamento de liderança que existia, ele recebe com os egípcios. Com os hebreus, ele recebe a cultura de que existe só um Deus, como se relacionar com esse Deus tudo isso. Num determinado momento, Moisés entra em crise, porque ele não sabe quem é, ele não sabe se ele é egípcio, se ele é hebreu. Ele vê um egípcio maltratar um hebreu, ele toma partido do mais fraco, mata o egípcio e ele foge para o deserto. No deserto ele vai encontrar um sacerdote midianita chamado Jetro, que vai ensinar para ele as rotas de fuga do deserto, onde encontrar água no deserto e a pastorear ovelhas no deserto. Interessante. E aí Deus vai e aparece para ele. Eu fico pensando no seguinte, cara, Moisés devia pensar que a vida dele era um desastre. Ou seja, ele foi abandonado pela mãe,
ele foi adotado por outra família, ele cresce com duas culturas, ele não sabe quem ele é. Ao mesmo tempo que ele estava sendo formado para ser um grande líder, ele perde tudo, ele vai para o deserto e no deserto parece que ele está recomeçando. Só que hoje, nós que conhecemos a história de Moisés, a gente percebe que tudo estava interligado. Por quê? O que Moisés fez no deserto depois? Libertou. Primeiro que ele liberta no Egito o povo de Israel, e ele faz o que com o povo de Israel no Egito? Transição, né? No Do deserto. ponto A ao ponto B. Ele vai transicionar, então ele vai pastorear esse povo. Ele aprendeu a pastorear com quem? Com Jetro. Ele tem que dar água pro povo. Ele aprendeu onde encontrar água com Jetro. Ele tem que liderar e guiar pelas rotas de fuga enquanto o farol está atrás. Ele aprendeu os caminhos com Jetro. Ao mesmo tempo, toda a liderança que ele exerce, ele aprendeu lá atrás. Então ele estava sendo formado. A vida dele não foi um acidente, não foi um desastre. Nunca é. Então você que está nos ouvindo aqui agora, você pode pensar, cara, minha vida ela é cercada de problemas, de picuinhas, de desavenças, de desastres. Nada dá certo. Eu tô aqui para te dizer, você está sendo formado, você está sendo forjado na sua identidade. Sabe o que é interessante? A identidade ela é única e ela é permanente. Então a minha identidade não muda. A gente pode entender que a nossa identidade é filho de Deus. Isso não muda. É interessante porque Marcal não faz bons marinheiros. Então, por mais que pareça que está tudo sendo uma bagunça, cada hora eu estou num lugar, cada hora Deus está me usando em um lugar diferente. Ele está me usando nesses momentos, claro, mas também está me formando para um propósito maior. Então, a minha identidade não depende de onde eu estou ou como eu estou. A minha identidade depende de quem me fez. Por quê? É igual um recém-nascido. O recém-nascido, vou dar o exemplo dos meus filhos. O Noah não nasceu sabendo que ele era o Noah. Ele não nasceu sabendo o contexto da família dele. Ele não nasceu sabendo para onde ele estava indo. Ele só nasceu. E de quem era a responsabilidade de dizer para ele o nome dele, o porquê ele nasceu, o que ele vai fazer na vida, direcionar, capacitar, formar e enviar? Do pai. Percebe? Então, o pai é quem revela a identidade pro filho. Então, qual é a nossa identidade primária? Filho de Deus. Por quê? Porque eu não sou fruto de uma explosão. Se você quiser pensar que você é fruto do acaso, fruto de uma explosão, eu não tenho nada contra isso. Mas eu gosto de pensar que eu não sou fruto do acaso, eu sou filho de Deus. Deus sou eu com a minha existência. Então, nada mais sabe do que eu olhar pro meu pai e falar, quem sou eu? E nesse encontro com meu pai, eu me encontro com ele. Nesse encontro do meu pai, eu me vejo nele. Ele me vê em mim. E nisso eu vou me entendendo enquanto um indivíduo. Até os 2 anos, uma criança, ela não se vê separada da sua mãe. Até 2 anos, para ela, na cabeça dela, ela e a mãe é uma pessoa só. Depois dos 2 anos é que ela começa a se entender como indivíduo. E aí na psicologia a gente chama essa fase dos 2 anos de terrible two, que é a adolescência da infância. Por a criança agora entender que ela é um indivíduo, ela quer escolher o que ela vai comer ou não, o que ela vai vestir ou não, o que ela vai fazer ou não. Aí vem a pirraça, vem tudo que é o que a gente chama de terrible two. Então é mais ou menos isso. Nesse encontro com o pai, nessa relação com o pai, eu me vejo nele, ele se vê em mim, mas nessa relação eu vou me entendendo enquanto um indivíduo, aquilo que o pai tem pra mim, o porquê eu nasci. E esse é um processo de fato. A gente falou no episódio anterior sobre resultado e processo. Não adianta você que está nos ouvindo agora pensar que pronto, você já entendeu sua identidade. Não, é fruto de um processo, é fruto de uma caminhada. Aos poucos você vai se vendo, se entendendo e se descobrindo. É aquela história do carro que está dirigindo à noite na estrada. Muitas vezes você está dirigindo, você está indo para um lugar desconhecido e você não consegue enxergar nada porque está de noite, só que seu carro está com o farol ligado. Você não sabe o que vai acontecer daqui 50 quilômetros. Mas é pouco a pouco. À medida que você vai caminhando, o farol do seu carro vai iluminando a estrada. E vai vendo, vai te direcionando aonde você vai frear, se vai ter curva, se é morro, se não é. Então, à medida que a gente vai caminhando, você vai percebendo. É de 30 em 30 metros, né? É os próximos 30 metros. Provavelmente tem muito jovem nos escutando, tá nessa fase de escolha, né? De Enem, de saber qual é o vestibular. E aí acha que a faculdade que escolher vai ser o que vai definir a sua identidade. Não caia nesse erro. Porque, por exemplo, aqui nós 3 somos pastores, mas nós estamos pastores, nós não somos filhos de Deus. Então a sua identidade não vai ser dentista, não vai ser médico, não vai ser psicólogo. A sua identidade é que você é um filho de Deus. Então na hora de fazer essa escolha, não faça sozinho.
ore, peça a orientação de Deus, porque Ele te criou, Ele te deu identidade, então Ele sabe o porquê Ele vai te usar, Ele sabe aonde Ele vai te encaixar no mundo. Pode ser que você faça um curso, na metade do curso se arrependa, queira fazer outro, mas tudo isso está te forjando para algo maior. Eu gosto de pensar e de lembrar aqui, quem me acompanha mais já me ouviu falar disso várias vezes, que é a história do Kaká. Essa história ilustra muito bem para minha identidade, né? Eu me lembro, a gente estava na Vila Mariana, lá na Batista do Povo, Kaká, muito amigo ali do Samuel Mizrahi, do pessoal da igreja e tal, e ele foi dar o testemunho dele. Quem conhece a história do Kaká sabe que ele começou a jogar bola desde criança no time de base do São Paulo. Então, desde que ele se entende por gente, ele joga bola. E ele cresceu no time de base do São Paulo, foi para Europa, né? E lá ele foi um dos maiores. Eu não sei se ele chegou a ganhar ou Ele foi o melhor do mundo. Ele foi o melhor do mundo, aí, né? com isso, depois Cristiano Ronaldo e Messi estavam no banco e ele disputando com dois. ele ganhou de todos, né? Logo depois disso ele foi para um outro time, Foi né? pro Real Madrid, e no Real Madrid ele teve Machucou. algumas dificuldades. Aí parece que ele machucou e ficou um tempão sem poder jogar. E foi a compra mais cara do Real Madrid até a época. Naquele momento era. Então, Eu ia falar que ele foi comprado junto com o Cristiano Ronaldo, né? Os dois foram comprados juntos para serem Olha aí. a dupla promessa. Assim. agora você imagina a cabeça do Kaká, sabendo do preço que foi pago, Exatamente. né? Que Sabendo da expectativa. Que tinha sido o melhor do mundo, de repente o peso, né, muito grande sobre ele. De Um dos repente, melhores machuca. times do mundo, né? O time Galáctico. E aí ele machuca e não pode mais jogar a bola. E ele fica um tempo, eu não lembro quanto tempo ele ficou, vocês que acompanham mais futebol talvez vão lembrar. Mas eu acho que é mais de ano, né? Não, a questão é que ele machucou e ele ficou muito tempo de banco. Aí quando ele voltava, jogava pouco, Não foi aí que ele machucava ficou de 2 novo. anos sem jogar, mas ele machucava, voltava, não jogava bem, Não ia pro rendia banco, nada. No Real Madrid. Então foi uma crise longa, não foi um machucou e acabou, foi um sofrimento prolongado. Ou seja, ele não conseguiu render no Real Madrid o que ele rendeu tipo no Milan tempos atrás. Então isso. E na cabeça dele podia parecer, caramba, será que não é pra eu ter vindo? Será que é culpa minha? Por que tá acontecendo isso? Eu sei que ele entrou numa depressão porque ele não sabia mais quem ele era. Sim. Aí ele entrou numa crise de identidade. E nessa depressão aí, ele teve um encontro com Deus lá que mudou a vida dele, né, da água pro vinho, na qual o Espírito de Deus começou a revelar para ele a identidade de verdade dele. E aí como que começou? Ele fala que Deus começou a falar assim, quando você era criança, como é que as pessoas te conheciam? E ele começou a pensar, não, realmente, quando eu era criança, eu não era o Kaká, eu era o filho de fulano, Sim. filho de ciclano. E aí Deus falou, pois é, você é filho de Deus, essa é a sua identidade. O que você faz é consequência primária de quem você é filho de Deus. E nisso ele teve esse encontro com Deus e a vida dele foi sendo transformada, ele foi se reencontrando e hoje está bem, né? Então, o Renan falou, nós estamos pastores. Mas quem nós somos? Nós somos filhos de Deus. Ou seja, se eu tô lá no meu negócio que eu abri, na empresa que eu abri, eu sou filho de Deus lá. Aqui na igreja, eu sou filho de Deus. Eu tô numa negociação em Dubai, eu sou filho de Deus. E porque eu sou filho de Deus, eu carrego o padrão da família, os valores da família, os princípios da família. E aí se a minha identidade é ser filho de alguém, agora eu preciso saber qual é a identidade desse alguém. Então se eu sou filho de Deus, eu preciso conhecer ele. É isso mesmo. O que meu pai gosta? O que meu pai espera? O que ele esperava de mim? Como meu pai é? Como eu posso ser? E aí eu vou encontrando agora o meu propósito. Que é me A parecer com meu pai. liberdade está em revelar a identidade da família. É isso mesmo. A liberdade está em você viver o propósito da família. Porque Deus não trabalha com indivíduos, Deus trabalha com famílias. Então você pode observar que normalmente hoje a realidade da família é o seguinte: o pai vai para um lado, a esposa, a mãe vai para o outro lado e cada filho vai para um lado. O que que tá acontecendo ali? Você está enfraquecendo a família. É verdade. Né? Porque você tem 5 pessoas que poderiam se completar e se potencializar para alcançar um resultado maior, mas a família se dividiu. Deus trabalha com família. A família precisa entender isso para que eles possam se potencializar e caminhar juntos. Então, quando a gente entende a nossa filiação e quando a gente entende que a gente está caminhando junto num propósito e numa identidade, a nossa força de alcance é muito maior. É verdade. O nosso alcance é muito maior. Então, a identidade ela nunca é individual. A identidade é familiar. Por exemplo, eu tenho um sobrenome. Eu chamo Juan Nossi Gomes.
E aí eu carrego aqui a identidade de duas famílias. Sim. A identidade da família nossa e a identidade da família Gomides. O interessante é que cada família tem a sua própria identidade. Eu poderia descrever a identidade da família nossa e eu poderia descrever uma identidade diferente da família Gomides. E aí, nessa junção, hoje eu estou formando uma família Nossa Gomides, que já é uma nova identidade. Sim. A mesma coisa é o Samuel Sena, o Renan. Cada um agora tem uma identidade. Então, percebe? Os meus filhos vão carregar a identidade de uma família. Os meus filhos vão carregar um propósito de uma família. Então a estratégia do diabo é te isolar. É a estratégia do diabo com que você pense que a sua identidade ela é individual. Ela é individual. Mas não, a gente percebe que na sabedoria bíblica a identidade ela é familiar. Ela é coletiva. Ela é coletiva. Isso me faz lembrar a minha infância. Porque a maior parte da minha vida eu morei em Virginópolis, uma cidadezinha pequenininha, 8 mil habitantes. 8 mil habitantes. E cidades assim, as pessoas conhecem os outros pelo sobrenome da família. A família dos coelhos, a família de não sei o quê. E lá, todo mundo me chamava de filho do pastor. Eu falava que eu não tinha nome lá, é filho do pastor, filho do pastor. E até os meus 12, 13 anos eu vivia com a crise, assim, porque eu falava, cara, eu sou filho do pastor, mas quando é que eu vou ser o Samuel? Quando é que eu vou ser o Samuel? Eu quero ser o Samuel. Mas o tempo foi passando e quando eu fui conhecendo melhor o meu pai, quando eu fui conhecendo melhor o propósito do meu pai e por que eu cresci naquela realidade, por exemplo, de ir para a igreja todo final de semana, de tocar na igreja todo final de semana. E quando eu comecei a entender isso, eu comecei a tomar gosto por causa disso. A ponto de não me incomodar mais ser chamado de o filho do pastor. Porque eu já estava muito mais preocupado com o propósito que a minha família tinha recebido naquele lugar do que com o meu nome individual. Então eu percebo isso também, vamos ampliar aqui no contexto de igrejas, por exemplo. A gente fala que a igreja é a grande família de Deus, né? Então quando a gente, como o Renan disse, quando o nosso desafio é conhecer o Pai, é saber quem Ele é, as características do Pai, e você se vê nisso aí, aí a sua identidade começa a ser formada. Porque, como o Juan disse, tudo aquilo que você faz, onde quer que você esteja, você vai carregar a identidade daquilo que te criou. Né? Interessante. Achei que ia dar a tela azul de novo. Não, era... Mas é interessante que é isso. Quando eu entendo qual é a identidade do meu pai, eu sei qual é a minha identidade. Gosto do exemplo do interruptor. O interruptor ele não é conhecido porque ele tem algo ali nele, mas Sim. ele é conhecido porque ele conecta a luz. Então, quando eu entendo que a identidade do meu pai é iluminar, agora eu entendo que a minha identidade é levar as pessoas a serem iluminadas por essa luz. Então, quando as pessoas chegam no ambiente, elas têm que ter por nós... Quando as pessoas nos encontram, elas têm que ter por nós a sensação. Imagina aqui, essa sala toda preta, escuro. Você chega, a gente vai palpando a parede até achar interruptor. Quando acha, caramba, achei luz. Essa sensação. Quando a gente entende a nossa identidade, as pessoas têm que ter essa sensação por nós. Fala assim, caramba, o Samuel chegou, ele vai iluminar aqui. Caramba, o Juan chegou, e ele é filho de Deus, ele vai fazer a diferença. Então, quando eu entendo a identidade de Deus, eu entendo que a minha identidade agora é resplandecer a Deus para as pessoas. Então, assim, antes de pensar em fazer, pensa em ser. Antes de pensar em construir, pensa primeiro na sua identidade. Para quê? Para que você construa algo certo. Porque assim, não adianta você correr se você está correndo para a direção errada. Não adianta você construir se você está construindo algo errado. Então, antes de dar o passo de construir para cima, constrói para baixo. Reflete sobre a sua identidade, sobre o seu propósito, porque isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Quem sabe quem é, quem sabe qual é o seu propósito, é livre, vive uma vida plena, uma vida abundante, é assertivo em tudo que faz. Então nós já estamos caminhando para o final aqui. Eu gostaria que você refletisse, quem é você? O que é que você está fazendo aqui? Qual é o projeto, o propósito da sua vida? E que você se mova então em torno de tudo isso. Amém? Fica aqui o meu abraço, vou deixar os meninos se despedirem aí. É isso aí, galera. Resumindo, seja o interruptor que liga a luz. Tamo junto, abraço. É isso aí, pessoal. Muito bom poder compartilhar com vocês mais uma vez. E manda esse podcast aí para as pessoas aí que você conhece. Legal, né? Isso aí. Podcast deixa o like ou não? Não sei como que é. Tem que curtir no podcast? Não, mas é porque tá tanto no YouTube quanto no Spotify. Tá. Então depende da plataforma. Mas compartilha aí com as pessoas. É um assunto muito pertinente, né? Sobre identidade, né?
de repente pode ser uma luz para você isso aí. Compartilha aí no grupo de WhatsApp da família, dos amigos, assina o nosso canal, curte aí se você puder, isso faz toda a diferença, né? Isso dá mais engajamento, ajuda a propagar melhor, porque esse é um conteúdo relevante que pode ajudar muitas pessoas. Então, conto aí com a sua parceria, o seu apoio, e a gente se vê no próximo episódio. Então, um grande abraço, tamo junto, uma boa semana pra você. Tchau, tchau. Valeu.